Uma força antiga com uma nova cara, a direita brasileira em perspectiva. A história política do Brasil é rica e complexa, marcada por diversas ideologias e movimentos que moldaram o país ao longo dos séculos. Entre essas forças, a direita brasileira tem desempenhado um papel crucial, adaptando-se e evoluindo conforme as mudanças sociais, econômicas e culturais. O Brasil sempre dançou conforme a música, um samba cheio de ginga no palco da história. Desde os tempos coloniais até a era moderna, a cultura brasileira tem sido um reflexo vibrante de sua diversidade e resiliência. A política, assim como o samba, é uma dança complexa, cheia de movimentos inesperados e ritmos variados. E nesse palco, a direita brasileira sempre esteve presente, às vezes nos holofotes, às vezes nas coxias, mas nunca ausente. Desde os primeiros dias da República, passando pelos períodos de instabilidade e ditadura, até os tempos de democracia, a direita tem sido uma força constante, influenciando políticas e decisões que moldaram o destino do país. Do Império à República, da ditadura militar aos dias de hoje, a direita moldou e foi moldada pelas reviravoltas do nosso país. Durante o Império, a direita defendia a monarquia e a ordem estabelecida. Na República, enfrentou desafios e se adaptou às novas realidades políticas. Durante a ditadura militar, assumiu um papel central, defendendo a segurança nacional e a ordem pública. Mas quem é essa tal de direita brasileira? Quais são suas origens, suas influências e suas transformações ao longo do tempo? Para entender a direita brasileira, é preciso olhar para os indivíduos e movimentos que a compõem, desde líderes políticos influentes até cidadãos comuns que compartilham de suas ideologias. Quais são seus rostos, suas vozes, suas batalhas? A direita brasileira é composta por uma diversidade de figuras e grupos, cada um com suas próprias agendas e prioridades. Desde políticos carismáticos que mobilizam multidões até ativistas que lutam por causas específicas, a direita é uma colcha de retalhos de vozes e visões. Ao longo das décadas, a direita brasileira passou por altos e baixos. Houve momentos de grande influência e poder, assim como períodos de marginalização e resistência. Cada fase trouxe novos desafios e oportunidades, moldando a identidade e a direção do movimento. Viveu épocas de ouro, como durante o regime militar, e momentos de ostracismo, como no início da redemocratização. Durante o regime militar, a direita teve um papel dominante, implementando políticas de segurança e desenvolvimento econômico. No entanto, com a redemocratização, enfrentou um período de reavaliação e reinvenção, buscando novas formas de se conectar com a população e influenciar a política nacional. Hoje, mais do que um grupo unido, a direita brasileira se parece com um grande mosaico, com diferentes tons e até algumas peças fora do lugar. Essa diversidade é tanto uma força quanto um desafio, pois permite uma ampla gama de ideias e abordagens, mas também exige um esforço constante para encontrar pontos de convergência e unidade. Mas, por trás dessas diferenças, alguns pontos em comum se destacam. A defesa da ordem, da tradição e dos valores cristãos, a rejeição ao socialismo e a fé no liberalismo econômico são alguns dos pilares que sustentam a casa da direita brasileira. Esses princípios fornecem uma base sólida sobre a qual diferentes grupos e indivíduos podem se unir e colaborar. A defesa da ordem, da tradição e dos valores cristãos, a rejeição ao socialismo e a fé no liberalismo econômico são alguns dos pilares que sustentam a casa da direita brasileira. Esses valores refletem uma visão de mundo que prioriza a estabilidade, a continuidade e a liberdade econômica, buscando um equilíbrio entre progresso e preservação. E a fé no liberalismo econômico são alguns dos pilares que sustentam a casa da direita brasileira, acreditando no poder do mercado livre,
e na iniciativa individual, a direita brasileira defende políticas que promovam o crescimento econômico, a inovação e a prosperidade para todos os cidadãos. Para entender o Brasil de hoje e para onde estamos indo, precisamos entender a trajetória da direita brasileira. A história da direita é uma janela para as transformações e continuidades que moldaram o país, oferecendo insights valiosos sobre os desafios e oportunidades que enfrentamos no presente e no futuro. É como desvendar as raízes de um Brasil profundo, conservador, mas que nunca para de se transformar. A direita brasileira, com suas raízes profundas e sua capacidade de adaptação, continua a ser uma força dinâmica e influente, refletindo as complexidades e contradições da sociedade brasileira. Prepare-se para uma viagem fascinante pela história da direita brasileira, uma força antiga com uma nova cara. Vamos explorar suas origens, suas evoluções e suas perspectivas futuras, entendendo como essa corrente política continua a moldar o Brasil e a influenciar seu destino. Era Vargas e anos de chumbo, entre o nacionalismo e a luta contra o comunismo. A história do Brasil, no século XX, é marcada por intensas transformações políticas e sociais, que moldaram o país de maneiras profundas e duradouras. O século XX chegou ao Brasil trazendo ventos de mudança e tempos incertos. As cidades cresciam, a população urbana aumentava, e novas ideias começavam a circular entre a elite e as classes trabalhadoras. A proclamação da República, em 1889, abriu um novo capítulo na nossa história, mas as desigualdades sociais continuaram. A transição do Império para a República não resolveu os problemas estruturais do país, e a luta por justiça social e igualdade permaneceu. A Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, marcou a ascensão de um novo modelo de poder, centralizado e nacionalista. Vargas prometeu modernizar o Brasil e promover o desenvolvimento econômico, mas também enfrentou resistência de diversos setores da sociedade. Durante a era Vargas, a direita brasileira se viu em uma sinuca de bico. Por um lado, apoiavam o nacionalismo e o desenvolvimento industrial promovido por Vargas. Por outro, temiam suas políticas sociais e trabalhistas, que ameaçavam os interesses da elite tradicional. Vargas, com seu discurso nacionalista e intervencionista, conquistou o apoio de alguns setores da direita, principalmente aqueles ligados à indústria. Ele implementou políticas que incentivaram a industrialização e a criação de empregos, o que agradou a muitos empresários. No entanto, sua política social e trabalhista desagradou a elite tradicional, que via com desconfiança a crescente interferência do Estado na economia. As reformas trabalhistas, como a criação da CLT, garantiram direitos aos trabalhadores, mas também geraram tensão com os setores mais conservadores da sociedade. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, a direita brasileira encontrou um novo inimigo, o comunismo. A ameaça comunista se tornou uma preocupação central, e a luta contra essa ideologia passou a dominar o discurso político. A divisão ideológica atingiu seu auge com o golpe militar de 1964, que instaurou uma ditadura militar no Brasil. O regime militar justificou suas ações como uma defesa contra o comunismo, mas também reprimiu brutalmente qualquer forma de oposição, levando o país a um período de censura, tortura e repressão política. Durante os anos de chumbo, a luta contra o comunismo foi usada como pretexto para silenciar vozes dissidentes e consolidar o poder militar. No entanto, a resistência nunca cessou, e movimentos sociais e políticos continuaram a lutar pela democracia e pelos direitos humanos. A pressão popular e a mobilização social eventualmente levaram à redemocratização do Brasil na década de 1980. O movimento Diretas já foi um marco importante nessa trajetória, reunindo milhões de brasileiros em prol de eleições diretas e do fim da ditadura. Hoje, o Brasil continua a enfrentar desafios, mas a história de luta e resistência do século XX nos lembra da importância de defender a democracia e os direitos humanos. Entre o nacionalismo e a luta contra o comunismo, o Brasil forjou sua identidade e continua a buscar um futuro mais justo e igualitário para todos.